Com o triunfo por 2-1 frente à Atalanta em Bérgamo, o líder da Série A italiana, Napoli, sustentou a distância de 6 pontos em relação ao vice colocado Milan na tabela do campeonato, seguindo firme a sua caminhada rumo à conquista do Scudetto do Calcio. Líder invicto, o time com maior número de vitórias e dono do melhor ataque da Série A. Pois é, este é o fenomenal Napoli de Luciano Spalletti, que luta para encerrar o longo tabu de mais de 3 décadas sem faturar o Scudetto italiano, a julgar que os partenopeus não conquistam o Calcio desde 1990, época em que craques como Ciro Ferrara, alemão, Careca, Gianfranco Zola e ninguém menos do que Diego Armando Maradona ainda defendiam as cores da equipe da Campania. Entretanto, o que mais chama a atenção nesta excelente campanha por parte do Napoli é que ela acontece justamente na temporada em que o time sofreu significativas perdas, tendo em vista que importantes jogadores da última grande geração do futebol napolitano deixaram o clube neste meio de ano, como são os casos de Koulibaly, Mertens e Lorenzo Insigne. Todavia, as ótimas peças de reposição contratadas pelo Napoli, aliadas aí ao excelente trabalho desenvolvido por Luciano Spalletti, fizeram com que o Napoli não tivesse uma queda de rendimento, o que era esperado. Lembrando que ao mesmo tempo que jogadores saíram, outros chegaram ao Napoli, que passou aí por uma pequena reformulação nesta temporada, e dentre os principais nomes contratados pela equipe podemos destacar o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae, os meio-campistas Frank Anguissa e Tanguy Ndombele, e os atacantes Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Kvicha Kvaratskhelia, que se juntaram a Mário Rui, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Irving Lozano e Victor Osimhen, deixando, ao contrário do que os próprios torcedores do Napoli imaginavam, a equipe ainda mais forte nesta temporada, conforme os próprios números comprovam. E a última vítima do Napoli foi a Atalanta, derrotada pelos comandados de Luciano Spalletti por 2-1, atuando em seus domínios, e detalhe de virada, já que a equipe de Bérgamo chegou a sair na frente do marcador através de uma cobrança de penalidade convertida por Ademola Lookman aos 19 minutos do primeiro tempo. Porém, o time de Gianpiero Gasperini viu os visitantes passarem rapidamente à frente no placar, com gols do artilheiro da Série A, Victor Osimhen, aos 23 minutos, e outro de Elie Elmas aos 35 minutos da etapa inicial, que selaram a 11ª vitória do Napoli na atual edição da Série A. Deste modo, o Napoli continua sendo o único time invicto até o momento na Série A. Aliás, a única derrota sofrida pelo Napoli nesta temporada ocorreu no duelo diante do Liverpool na semana passada, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, onde os italianos perderam dos ingleses por 2-0 em Anfield. E ainda assim, o Napoli conseguiu se manter na liderança do grupo A, avançou às oitavas de final do torneio continental como líder de seu grupo em função do saldo de gols. No entanto, apesar das excelentes campanhas dos napolitanos, tanto pela Série A quanto pela Champions League, eles mantêm enorme cautela quando o assunto é conquistar títulos, em especial pela Série A, né? Já que essa não é a primeira vez que o Napoli inicia bem uma temporada e acaba decepcionando, fracassando no final. Inclusive, conforme você pode acompanhar aí na tela, eu preparei um demonstrativo que se refere à pontuação do time da Campania até a 13ª rodada
da Série A em 5 temporadas dos últimos 7 anos. Então, começando aí pela temporada 2015-2016, o Napoli encerrou a 13ª rodada do Calcio, ocupando a vice-liderança da tabela, com 2 pontos de diferença em relação à líder Internazionale. A equipe do Napoli, na época comandada por Maurício Sarri, somava 28 pontos, tinha 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, e terminou aquela edição da Série A como vice-campeã. Já na temporada 2017-2018, o Napoli chegou em uma situação ainda melhor, ocupando a liderança da Série A na 13ª rodada, 2 pontos à frente da Internazionale, somando 35 pontos, tendo ali 11 vitórias e 2 empates, uma campanha similar inclusive à da atual temporada, mas a equipe também na época comandada por Maurício Sarri acabou ficando com o vice-título italiano. Na temporada seguinte, a 2018-2019, o Napoli estava na vice-colocação da Série A na 13ª rodada, 8 pontos atrás da Juventus. O time tinha 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, somando 29 pontos através desta campanha, e terminou o campeonato na vice-colocação, lembrando que nesta temporada 2018-2019, o Napoli era comandado por Carlo Ancelotti. E por fim chegamos aí à temporada 2021-2022, ou seja, a temporada anterior a que estamos vivendo no momento, e o Napoli também chegou à 13ª rodada do Calcio, ocupando a liderança do campeonato ao lado do Milan com 32 pontos. Na época, a campanha da equipe era de 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No final das contas, o time já comandado por Luciano Spalletti terminou na 3ª colocação do campeonato. Contudo, a série de insucessos do Napoli em sua incessante busca pelo scudetto italiano nos últimos anos apenas retrata que o time está cada vez mais próximo de dar a volta olímpica pela Série A. E outro ponto que justifica esta tese são os confrontos diretos do Napoli contra os principais postulantes ao título italiano nesta temporada. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o Napoli venceu todos os seus principais adversários até agora. Venceu a Lazio por 2-1 fora de casa na 5ª rodada da Série A, venceu o Milan por 2-1 na 7ª rodada, também fora de casa, bateu a Roma pelo placar mínimo no Estádio Olímpico na 11ª rodada e agora venceu a Atalanta por 2-1 em Bérgamo pela 13ª rodada. Até o fechamento do primeiro turno da Série A, o Napoli enfrentará a Internazionale no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 4 de janeiro, neste que será o primeiro compromisso do Napoli no período pós-Copa do Mundo do Catar. E posteriormente, no dia 13 de janeiro, os napolitanos receberão a Juventus no estádio Diego Armando Maradona. Portanto, com exceção da Juventus, o Napoli enfrentará todos os seus principais concorrentes na briga direta pelo título italiano em Nápoles, no segundo turno da Série A. Logo, por mais que uma reviravolta possa acontecer, é inegável que os napolitanos nunca estiveram tão próximos de quebrar o longo jejum de mais de 30 anos sem vencer o scudetto do Calcio como estão na atual temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!